Olá pessoal, boa noite, aqui Dr. Bruno Benigno, falando direto de São Paulo para compartilhar um dia de atendimento e um caso interessante. Esse vídeo é para você que descobriu o câncer de próstata, o Gleason 7, que é aquela agressividade intermediária. E uma dúvida que surgiu hoje aqui de um paciente de fora de São Paulo, que eu fiz um teleatendimento, ele queria saber se era possível ou não fazer a vigilância ativa, mesmo tendo um Gleason 7. Bom, o Gleason 7, para um breve apanhado, é um câncer de próstata de agressividade intermediária. Então, nós classificamos o Gleason 7 em dois grandes grupos. Aqueles homens que têm um Gleason 7 favorável, ou seja, o 3+4, e aqueles que têm um Gleason 7 mais agressivo, que é o 4+3. Na classificação mais moderna, chamada de ISUP, é como se fosse um Gleason 7 favorável o grau 2 e o Gleason 7 desfavorável, um grau 3. E a pergunta desse nosso paciente, jovem, menos de 60 anos, com um Gleason 7 3+4, e ele queria saber, vou para a cirurgia, vou para a vigilância ativa, que você que não sabe o que é a vigilância ativa, é um protocolo muito usado para homens com câncer de próstata, Gleason 6, onde nós fazemos um protocolo de acompanhamento. Esse paciente não tem a sua próstata removida, mas ele é acompanhado de perto com PSA e pelo menos uma biópsia uma vez ao ano. Então eu quero compartilhar com vocês esse caso na nossa série Tratamento de Câncer de Próstata, Gleason 7, cirurgia ou radioterapia não, ou vigilância ativa. Bom, antes disso, agradecer aqui ao usuário não identificado, falou obrigado pelos esclarecimentos, foi de muita valia, estou menos temeroso, obrigado. Esse telespectador aqui comentou no vídeo sobre cirurgia de prostatectomia aberta para o câncer de próstata, recuperação, 10 fatos sobre esse assunto. Agradeço também aos membros do nosso canal, aqui as pessoas que fazem parte das nossas lives exclusivas, considere-se se tornar um membro também, o Renato, o José, o Benedito, o Silvio, Ana, Yoshikazu, o João, Marlene, Atom, Fábio, Januária, o Mauro e o Valmir. Muito obrigado a todos vocês aí que apoiam o canal. Para você que quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, segue aqui o telefone, o WhatsApp e também o nosso site. Bom, antes de falar da minha apresentação, vamos direto aqui ao tema que é o ponto principal dessa apresentação. Bom, homem, 59 anos, advogado, diagnosticado com câncer de próstata recentemente, veio para uma segunda opinião, apresentando sintomas urinários leves, o jato um pouco fraco e falou que tinha um PSA de 6,38. Foi o que levou esse paciente a ser investigado de forma mais minuciosa pelo seu médico urologista. Né? Esse paciente ele passou conosco em consulta, ele mora fora de São Paulo e ele fez aqui uma ressonância magnética. Aqui está só um exemplo, uma ressonância magnética de um cérebro, não é a ressonância dele, isso aqui é só uma imagem ilustrativa, mas ele fez uma ressonância magnética de próstata, né, que mostrava uma próstata de tamanho aumentado. Então ele tem a hiperplasia benigna da próstata, 67 centímetros cúbicos ou 67 gramas, mostrando que ele já tinha sintomas urinários muito mais em decorrência da próstata aumentada e não do câncer. O normal de uma próstata é até 35 centímetros cúbicos, né? E essa ressonância, naquela classificação que é suspeita para câncer, que vai de 1 até 5, sendo que o 5 é a maior grau de suspeita para um câncer de próstata, o dele veio 4, que a gente chama de PIRADS 4. Então, toda vez que o paciente tem uma ressonância com achado desse de PIRADS 4, sempre vem aquela dúvida, né, doutor, eu tenho câncer, não tenho câncer, e o médico não pode fechar um diagnóstico só porque o paciente apresentou ali um PIRADS 4. Ele tem que pedir o quê? Uma biópsia. Então, PIRADS 4 e PIRADS 5, sempre biopsiar. E aí, no resultado da biópsia dele, apareceram duas lesões aqui significativas. Uma do lado direito, de 9 milímetros, né, quase 1 centímetro, e a outra do lado esquerdo de 6 milímetros, ambas PIRADS 4. Bom, o que o urologista dele propôs foi exatamente fazer uma biópsia de próstata, que chegou ao diagnóstico de um câncer de próstata do tipo adenocarcinoma, que é o mais frequente de todos, né? O adenocarcinoma é um tumor muito frequente na próstata. Um Gleason 7 com uma agressividade 3+4, eu já tenho vídeo aqui explicando para você o que é o Gleason, então eu não vou cavar muito aqui. Você pode entrar no nosso canal e digita lá, entendendo a escala de Gleason. A gente já gravou um vídeo sobre isso. Então é um 7, 3+4 favorável.
3% de comprometimento de todo o tecido estava comprometido pelo câncer, e desses 20 fragmentos que foram removidos da próstata, 3 deles tinham a doença. Então não era uma doença considerada de alto volume, mas a agressividade, uma agressividade importante. Bom, então ele veio, antes de passar para esse slide, diante de uma situação dessa, né, a primeira pergunta é, poxa, isso aí vai crescer, isso pode ir para outros órgãos, como é que a gente faz, né, para saber se eu posso ou não fazer um protocolo de vigilância ativa? E para isso, eu usei uma ferramenta de cálculo de risco, que eu sempre uso aqui nos meus vídeos, que é essa ferramenta desse site americano aqui, ó, que é o site chama Memorial Sloan Kettering Cancer Center, é um dos centros de referência de tratamento do câncer em Nova York, então basta você digitar isso aqui no Google e calculadora de câncer de próstata. Se você não tem familiaridade com o inglês, não tem problema, o seu navegador pode traduzir isso aí para você. Então a gente aplica eu sempre faço isso para os meus pacientes, aplicando esse cálculo de risco antes de qualquer intervenção cirúrgica na próstata. Então aqui eu já lancei os dados dele, tá? A primeira pergunta foi, o paciente já recebeu algum tipo de bloqueador antes da cirurgia? Resposta no caso dele, não. Segunda pergunta, ele já recebeu radioterapia antes da cirurgia? Também não, ele nunca fez radioterapia. Terceira pergunta, qual a idade do paciente? Coloquei aqui, 58 anos. Qual o PSA do paciente? 6.3, já coloquei aqui também. Qual é o padrão do Gleason? 3+3, no caso 3+4 dele, então eu coloquei aqui 3, 4 e veio um Gleason 7. E qual é o estágio do tumor, né? Como ele tinha 2 nódulos, ele tem 2 nódulos na próstata, e esses nódulos eles ocupam os 2 lobos, nós classificamos como um T2B, tá? Que são tumores visíveis no exame de imagem que ocupam os 2 lobos da próstata. Então foi um T2B. Quantidade de fragmentos com câncer. Então foram 3 fragmentos com câncer e aqui na verdade foram 17. 17 fragmentos sem câncer. Então deu 15% dos fragmentos removidos com a doença. Então aqui a gente vai fazer o cálculo agora. Olha só que interessante. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Então como é que a gente interpreta esses resultados, né? Então aqui é um exercício de futurologia. Então imagina que a gente vai operar 100 pacientes exatamente iguais a esse. E se nós acompanhássemos esses pacientes por 15 anos? Então eles foram operados hoje e eu vou fazer um acompanhamento por 15 anos. Essa ferramenta ela dá diz pra gente o que esperar, né, nesses próximos 15 anos. Então vamos lá. Então primeira linha aqui, ó, a probabilidade em 15 anos desse paciente estar curado, estar vivo e sem câncer. Em 15 anos, olha aqui, 98%. Então a gente pode presumir que de todos os pacientes como ele, 2 morrerão de câncer de próstata em 15 anos, mostrando que a taxa de cura para pacientes que nessa situação são tratados com cirurgia é muito alta. Vamos adiante. Porém, tem alguns detalhes importantes. Esse outro dado é qual é a probabilidade desse paciente ter sido tratado com a cirurgia hoje e em 5 anos não precisar fazer nenhum outro tipo de tratamento adicional? A resposta aqui é 78%. Então ele tem 78% de chance de em 5 anos fazer só a cirurgia e não precisar, por exemplo, complementar com a radioterapia. Você pode interpretar esse dado da forma reversa. Então ele tem 22% de chance de, mesmo fazendo a cirurgia, ainda precisar fazer a radioterapia. Você vai me perguntar por que acontece isso, né? Bom, então entenda o câncer qualquer câncer, em especial câncer de próstata. Eu sempre dou essa analogia para os meus pacientes. O câncer é como uma árvore. Então tem o tronco, tem a copa, tem os frutos, tem as sementes que estão no chão e tem a raiz. Quando nós fazemos uma cirurgia, nós retiramos tudo, né? A raiz, a caule, a copa, as frutas, e limpamos essas áreas do terreno ao redor da árvore que tem as sementes que podem abrigar focos de mudas futuras. Acontece que essas sementes podem cair um pouco longe da árvore. Isso é o que nós chamamos de metástases ocultas ou células residuais ocultas. E essas células podem ficar adormecidas após anos depois da cirurgia. E é por isso que o câncer tem um risco de voltar, porque essas células podem não aparecer nos exames de imagem que a gente faz depois da cirurgia. E elas estão lá adormecidas, mas 2, 3, 4, 5 anos depois
elas podem querer germinar e nós pegamos isso através do PSA. Então é por isso que eu falo para os pacientes, você vai fazer a cirurgia, você tem 98% de chance de ficar curado, mas nesse meio do caminho você tem 22% de chance de precisar fazer uma radioterapia de complementação, tá? Bom, a próxima informação aqui é muito interessante. Vamos ver esses números. Ó, primeira linha aqui. Qual é a chance de nós operarmos esse paciente que eu acabei de explicar e a doença está localizada só na próstata? Essa ferramenta nos dá 63%. Então, 63% de chance da doença estar localizada, o que aumenta as chances de cura. Mas existe também 36% de chance da doença já ter rompido a cápsula da próstata. Bom, como é que é isso? Por que não aparece na ressonância? Por quê? Porque a ressonância, embora seja um método muito preciso, mas ela tem um limite de resolução, né? A ressonância não é capaz de ver 1, 2, 3, 10 células saindo da cápsula da próstata do paciente. E é por isso que quando nós tiramos a próstata na cirurgia, essa próstata vai para uma análise, para um processamento no laboratório, chamada de análise anatomopatológica, exatamente para identificar se houve ou não a ruptura da cápsula. E o que esse nomograma, o que esse calculadora dá para a gente, é que no caso desse paciente ele tem 36% de chance de ter uma ruptura da cápsula. E ele tem 3% de chance de ter um comprometimento dos gânglios que ficam ao redor da próstata. Essa informação é importante, porque toda vez que esse número aqui dá acima de 7%, eu também tenho que mudar a estratégia da minha cirurgia. Ao invés de fazer uma cirurgia que remove somente a próstata e uma área de gânglios ao redor da glândula, eu vou tirar 3 áreas de gânglios ao redor da próstata. Isso é o que nós chamamos de retirada estendida, alargada dos gânglios, e diminui a chance do paciente precisar uma radioterapia no futuro. Então percebam que fazer o cálculo é importante, primeiro, para orientar o paciente, para ele saber quais são as chances do tratamento dele durante e após, né? E também ajuda o médico a decidir qual é a estratégia de tratamento cirúrgico que ele vai fazer naquele caso em particular daquele paciente. Então a gente consegue individualizar ainda mais o tratamento para cada paciente e não fazer um tipo de tratamento que serve para todos, não é assim. Então a gente sempre busca essa individualização, perfeito? Então essa ferramenta é uma ferramenta gratuita, fica nesse site e eu costumo imprimir esses resultados aqui para os meus pacientes na consulta, tá? Coloco aqui, imprimir o resultado, a gente cria aqui um PDF e manda para ele, e também isso vai ser relembrado, revisitado antes da cirurgia. Tá, mas Bruno, você falou que tinha um teste também que podia ser feito, eu já ouvi falar do Oncotype. Então você está bem aprofundado aí nos conhecimentos. Existe uma forma de tentar saber se é possível, nesses homens com Gleason 7, como desse paciente, se é possível fazer uma vigilância. Esse é o tema do vídeo, porque pelos números que eu mostrei para você agora, fala que não. Mas existe um teste chamado Oncotype. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O que é o Oncotype? Tá? Então, o Oncotype ele é um teste que é um teste genético, tá? Que é feito no tecido da biópsia. Então, vejam só, a gente pega o tecido dessa biópsia e analisa 17 genes. O que são esses genes? São genes que nós chamamos de calibração, que são genes normais, e outros genes são envolvidos no processo de formação do câncer. Eu vou resumir de uma forma bem prática. Quando esse teste no tecido diz que o tumor pode ter um comportamento mais agressivo, ora, se eu já sei que o tumor tem um comportamento genético mais agressivo, eu não preciso esperar para tratar. Eu posso já tirar o paciente da vigilância ativa e já vou direto para o tratamento. Mas o outro lado dessa moeda é quando o Oncotype fala para a gente aqui, ó, risco muito baixo, very low, ou então risco baixo aqui, ó, low ou very low, né? Então, quando esse risco é muito baixo, a chance do paciente ter uma evolução para metástases dentro de 10 anos é 4% só, né? A chance de morte por conta do câncer de próstata é de menos de 1%. Portanto, numa situação como essa, em que o Oncotype fala para a gente que a doença tem um potencial genético muito menor, nós poderíamos até colocar a vigilância ativa, ou seja, não operar esse paciente de cara, acompanhá-lo, repetir a biópsia. Então você fala, Bruno, por que não faz isso para todo mundo? A resposta é simples, custo.
né? Esse é um exame que não está no rol das operadoras, ele custa em torno de $3.200 no Brasil. Então é um exame extremamente caro para a realidade brasileira. Não é um exame que é feito de rotina para todo mundo, porque ele tem uma indicação muito específica. A gente não vai fazer um cotype para um homem que tem Gleason 8, 9, 10. Por quê? Porque eu já sei que é agressivo. A gente não vai fazer um cotype para um homem que tem um Gleason 6. Por quê? Porque eu já sei que não é agressivo. Mas eu posso fazer um cotype para aquele homem com Gleason 7. Porque nós sabemos que tem 15 a 20% dos homens com Gleason 7 que na verdade se comportam como um Gleason 6. Então esses homens poderiam poupar a cirurgia. Agora, claro, isso não significa que o fato dele ter um oncotype que fala que é de baixo risco, que nós vamos dizer, então volte daqui a um ano e você não precisa acompanhar. Não é isso. O oncotype ele serve para dizer se o paciente pode seguir em vigilância ativa ou se ele não deve nem perder tempo em vigilância ativa e já partir para um tratamento definitivo com a cirurgia. Certo, pessoal? Então, essa foi a minha ideia, passar para vocês aqui um pouco dessa minha experiência já de alguns anos fazendo esse tipo de avaliação personalizada aí com meus pacientes. Bom, o que foi feito para esse caso? Nós fizemos essa avaliação de risco, tendo em vista que o paciente já tem um risco de progressão mais alto, mesmo sendo um Gleason 7, nós optamos pela cirurgia de prostatectomia. Antes da cirurgia, eu pedi alguns exames, um PET scan, PSMA, para ver se não existe nenhum foco de metástases, pedi uma avaliação cardiológica para saber se o paciente tem condições de passar por uma cirurgia e eu indiquei a cirurgia de retirada da próstata ou prostatectomia com a técnica robótica. Então essa foi a minha abordagem no caso. Então eu espero que essas informações tenham ajudado você a entender um pouco mais e chegar na consulta com o seu médico mais preparado. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Benigno, sou um cirurgião uro-oncologista especializado no tratamento do câncer de próstata, rim, bexiga, pênis e testículos. Sou o diretor da minha clínica, a Clínica Uro-Onco aqui em São Paulo, e um dos urologistas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que também fica aqui em São Paulo. Nós atendemos pacientes do Brasil inteiro, através de teleconsulta ou presenciais, e esse em cima aqui é o contato da nossa equipe e o site do nosso consultório, que é o www.clinicauroonco.com.br. Considere também acompanhar o meu trabalho, o trabalho da minha equipe, através das redes sociais. A gente sempre está postando um pouco da nossa rotina ali no Instagram, no @dr_benigno, e nosso canal no YouTube, que tem mais de 750 vídeos gratuitos sobre diversos temas urológicos, várias playlists sobre câncer de próstata, rim, bexiga, problemas benignos também, hiperplasia benigna, cálculos renais. Então a gente está sempre ativo produzindo conteúdo baseado nas dúvidas de vocês, e no próprio site da Clínica Uro-Onco nós temos o nosso blog também. Convido você a participar. Se esse conteúdo foi útil, se inscreva, ative as notificações, compartilhe, ajude o YouTube aqui, o algoritmo do YouTube, nos mostrar, né, o nosso conteúdo, que é gratuito, para uma quantidade ainda maior de homens e mulheres Brasil afora. Então isso também é um trabalho social. Temos uma brincadeira aqui no canal, que quem chega até o final coloca aí embaixo na descrição. Eu cheguei até o final e escreve, palavra-chave de hoje é câncer de próstata, assim como está escrito aí no slide, e eu vou saber que você chegou até o final e deixa a sua pergunta, eu vou fazer questão de responder, tá bom? Nossa área de inscritos, de membros do canal, basta você escanear esse código de barras, tá? Esse código de barras também leva você direto para se tornar um assinante aí do nosso canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Mandem ideias aí sobre vídeos que vocês queiram ouvir, conteúdos, enfim, vai ser um prazer muito grande. Lembrando que a partir do mês que vem, tá? A partir do mês que vem, agora outubro, nós vamos ter todas as terças e quintas lives com diversos especialistas que eu vou convidar aqui no canal, aqui no consultório. Então a gente tem um estúdio montado e nós vamos trazer cardiologista, endocrinologista, fisioterapeuta, nutricionistas. Mandem ideias, a gente quer falar sobre temas gerais que ajudem as pessoas a recuperar a sua saúde, na verdade a não perder a sua saúde, e aquelas pessoas que estão passando por um tratamento oncológico, tratamento do câncer, em particular próstata, rim e bexiga, consigam navegar por um momento tão difícil, pelo menos com algumas informações confiáveis. Então, espero contar aí com a sua audiência e com o seu apoio mandando perguntas. Grande abraço,
Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.